Oi, quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Bom, nós vamos dar sequência agora em português. Nós vamos ler o capítulo 5, grupo 2. Aí vocês peguem a apostila na página 28 para nós começarmos, combinado? Para nós darmos início, nós vamos ler o texto Alice no País das Maravilhas completa 150 anos. Está na página 28 e depois nós vamos responder as questões da página 29, ok? Então vamos lá, peguem a apostila para vocês acompanharem a leitura. Então vamos. Alice no País das Maravilhas completa 150 anos. É bem provável que você já tenha assistido ao filme ou tenha ouvido falar da história de Alice no País das Maravilhas. O livro, que foi publicado em julho de 1865, ainda encanta muitas pessoas por meio das curiosas aventuras da garotinha no País das Maravilhas. Há um mistério na história que tornou o livro um clássico atemporal. Olha ali no vocabulário, atemporal quer dizer o quê? Sem tempo definido, tá? Por pertencer a todos os tempos, quer dizer, não tem um tempo, é atemporal. Parte do motivo é que Alice no País das Maravilhas foi um ponto de virada na literatura infantil que colocaria o nome de Dogson, ou melhor, de Larry Score, pseudônimo com o qual ele se tornou conhecido, entre os nomes dos grandes escritores da literatura universal. Na época em que o livro foi lançado, as publicações para crianças tinham foco na educação moral, sendo usados para ensiná-las a ser um bom garotinho ou uma boa garotinha, em vez de entreter e provocar a imaginação. Em vez de instruir a criança, Carol inovou centralizando a sua narrativa em uma garota que dava broncas em adultos, em um mundo no qual tudo é confuso. Alice dá conselhos de boas maneiras e reprime os habitantes do País das Maravilhas por serem indelicados. Reprime, olha lá no vocabulário, reprimir, conter a ação ou o movimento, tá? Vamos lá. Depois que nós lemos o texto da página 28, vamos lá para a página 29 para respondermos as questões. Olha lá no 7. Você já tinha ouvido falar em Alice no País das Maravilhas? Já leu o livro ou ouviu alguém ler, falar que leu, ou mesmo o filme? Se vocês já ouviram falar, é só colocar ali sim ou não. 8. Em sua opinião, um livro infantil deve servir para divertir as crianças ou para ensiná-las o que é certo e o que é errado? Por quê? Para vocês, o livro infantil ele deve servir para somente divertir as crianças ou somente para ensiná-las o que é certo e errado? Ou ele pode juntar as duas coisas numa só? E por quê? Aí vocês coloquem aí as respostas de vocês, tá? 9. No País das Maravilhas, Alice achava tudo confuso. Como você imagina que seja esse lugar? Se vocês nunca assistiram o filme ou nunca leram o livro, como que vocês imaginam que seja esse lugar? Ou então, mesmo que vocês já leram o livro, assistiram o filme, que pensamentos você tem deste lugar? Como você imagina esse lugar? Descreva ele aqui no exercício 9, ok? Aqui na página 30, olha o exercício 10. Observe a imagem. É a imagem da festa, né? De uma festa de aniversário, provavelmente. Complete a situação apresentada a seguir. Após cantar os parabéns, Laís chamou seus amigos para a piscina de bolinhas que a mãe havia preparado. Pessoal, vamos brincar, um de seus amigos disse. Então, aqui vocês vão continuar, tá? Com o que será que um dos amigos dela disse? Então, vocês vão ter fazer uma frase, duas ou um pequeno trechinho, usando as pontuações adequadas que nós já estudamos na outra aula, como travessão, porque se alguém vai falar, é um diálogo, é obrigatório ter travessão.
vírgulas, dependendo da frase, 2 pontos, dependendo do que vai falar nesse trecho, e os pontos de interrogação, exclamação ou então o ponto final, tá? Lembrem para que são usados os sinais de pontuação, em que momento, e aí vocês continuem esse trechinho, tá? Olha lá o exercício 11, da página 31. Leia um trecho de Alice no País das Maravilhas. Alice começava a se aborrecer de ficar ali, à beira do rio, sentada ao lado da irmã, sem nada para fazer. Espiou 1 ou 2 vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem falas? Vimos que o travessão é usado para marcar o início de uma fala. No texto que acabamos de ler, uma nova pontuação aparece, as aspas. Enquanto o travessão marca a fala, as aspas marcam os pensamentos das personagens. Então, ali em cima, onde tinha aspas, onde ela, pensou. De que serve um livro? Sem figuras nem falas, está entre aspas, porque ela estava pensando. Releia o trecho em questão. Espiou 1 ou 2 vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. De que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem falas? Agora, como seria esse texto, esse trechinho, se Alice tivesse dito isso em voz alta? Então, aqui, nós podemos observar que foram usadas as aspas. Em certos livros, por escolha dos autores ou dos editores, os diálogos também podem ser escritos entre aspas, como foi o caso aqui do nosso exemplo. Era um pensamento e foi escrito entre aspas. Dessa forma, você terá que transcrever esse trecho como se Alice estivesse falando com alguém que, no caso, é a irmã, tá? Exemplo. Espiou 1 ou 2 vezes o livro que a irmã lia, mas não tinha figuras nem falas. Ponto final. Na mesma linha. Ela disse, 2 pontos. Aí, se ela vai dizer alguma coisa, eu tenho que colocar em travessão, Parágrafo, letra maiúscula, travessão. Aí, ela poderia falar o que para essa irmã? De que adianta um livro sem figuras nem falas? Ela não estava gostando daquele livro porque não tinha figura e nem fala. Então, vocês vão continuar, vão reescrever esse trecho, não da maneira que está ali, mas de uma maneira como se ela estivesse falando em voz alta para a irmã, tá? Nós vamos dar sequência mais um pouquinho aqui. Nós vamos entrar no capítulo 6 de português da página 32, tá? Nós vamos ler um texto e fazer alguns exercícios desse capítulo ainda nessa aula. Então, vamos lá, página 32. Esse capítulo, que está na página 32, que é o capítulo 6, ele vai nos trazer de texto de divulgação científica. Então, vamos lá. Tudo muda ao longo do tempo. Antigamente não havia luz elétrica e as pessoas precisavam fazer a maior parte de suas tarefas enquanto houvesse sol. Hoje em dia, a maioria dos lugares tem luz elétrica e podemos fazer muitas coisas com ela. Essas mudanças acontecem porque algumas pessoas fazem descobertas e elas querem divulgar essas descobertas e o novo conhecimento. Para isso, existem os textos de divulgação científica, para que o conhecimento desenvolvido por alguns seja repassado para outras pessoas. Esses textos, portanto, devem ser elaborados após muitas pesquisas e investigações sobre determinado tema. Essas pesquisas, por exemplo, podem ser feitas em outros textos, livros, etc. Os textos científicos são apresentados com linguagem clara, objetiva e impessoal, quer dizer que os verbos estão em terceira pessoa e de acordo com as normas da língua. Você já imaginou como era ser criança na época em que o Brasil tinha escravos? Bom, voltando um pouquinho ali em verbos em terceira pessoa, quer dizer que quem faz os textos de divulgação científica não fala eu pesquisei, eu fiz aquilo. Ele vai falar o quê? Nós, eles,
né, fizeram, vai ser sempre desse jeito, tá? Então vamos lá. Vamos ler esse textinho ali, ó. Infância de outros tempos. É muito difícil hoje saber de verdade como era a vida das crianças escravizadas no Brasil. Elas moravam com seus pais? Até que idade podiam passar o dia com suas mães? Quando deviam começar a trabalhar nas plantações ou nas minas de ouro e diamantes? Agora pegue na próxima página, na página 33, para a gente dar continuidade. Mesmo havendo poucos documentos sobre a vida das crianças escravizadas, alguns autores escreveram sobre o assunto com base em estudos e também em suas próprias lembranças de infância. Foi o que fez um dos autores mais importantes do Brasil, Gilberto Freire. Em seu livro Casa Grande e Senzala, em vários momentos ele menciona sua infância, passada no interior de Pernambuco, no início do século XX, não muito tempo depois da abolição da escravidão. Lendo livros como o de Freire, descobrimos que as meninas escravizadas faziam suas próprias bonecas com retalhos e roupas velhas. Cada uma pegava um pedaço de pano e recheava com bastante palha. Depois, faziam olhos, narizes e bocas com sementes e caroços de frutas. Aqui nessa página nós temos um exemplo de como se fosse, né, uma bonequinha feita com retalhos, palhas, sementes, né? A minha mãe, no caso, ela fala que quando ela era criança, ela nunca teve uma boneca, que as bonecas dela era feita de retalhos ou então de sabugo de milho, quando ela morava no sítio. Então, mais ou menos no caso dessas crianças dessa época, né? Fazia as bonecas, os brinquedos com os materiais que tinham em casa, né? Então vamos lá. Exercício de aplicação, página 34. Esse primeiro é só para a gente responder oralmente, para a gente discutir um pouquinho. De que assunto trata o texto lido? Lá a gente viu que o texto trata sobre a vida das crianças na época da escravidão no Brasil, não é mesmo? Um texto de divulgação científica geralmente fala de outros textos. De qual texto se fala no texto lido? Lá naquele texto está citando um livro que é o livro Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, não é mesmo? Então, o texto de divulgação científica, no caso aqui, é Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire. O texto fala da dificuldade de conhecer um fato. Qual é esse fato? O fato da dificuldade da gente saber de como era realmente a vida das crianças escravizadas no Brasil. Como será que era? Será que eles tinham contato com as famílias? Será que elas realmente tinham tempo para brincadeiras? Se os escravos eles eram obrigados a fazer tudo, né, da maneira como os senhores queriam, não tinham, né, provavelmente hora de lazer, e as crianças? Então a gente não tem como saber exatamente como era a vida dessas crianças nessa época, né? Por que há essa dificuldade? Porque muito pouco foi documentado sobre a vida dessas crianças, quer dizer, muito pouco foi falado, foi narrado, foi escrito sobre a vida dessas crianças. Falava-se muito, né, dos adultos escravizados, que eles apanhavam, que eles levavam chicotadas, mas muito pouco falava-se e falou-se da vida dessas crianças, né? Aqui no exercício 2, como o autor do texto que você leu conseguiu as informações para escrever? Para escrever sobre, no caso, né, a vida das crianças daquela época da escravidão. Ele tirou fotos do engenho e escreveu o livro? Está falando alguma coisa nesse sentido? Na letra B, ele viveu no período da escravidão? Ali fala que ele viveu? Se precisar, volta no texto para ler e entender novamente, tá? C. Ele fez entrevistas com pessoas que conhecem mais o assunto? D. Ele pesquisou e leu textos daquela época? Ou E. Ele soube pelos pais que lhe contavam histórias?
Volta lá, obviamente não vai estar totalmente explícita as respostas, né? Mas voltando no texto, vai dar para a gente ter uma noção de qual é a alternativa correta, tá? 3. O que o autor do texto descobriu sobre as crianças escravizadas? Fazendo as pesquisas dele lá, o que ele descobriu que as crianças, no caso as meninas, faziam para passar o tempo? Volta lá no texto, pega o trechinho, que no caso o que eles faziam, as crianças faziam, e coloque aqui no exercício 3. Pode ser copiado ou pode ser com as palavras de vocês. Exercício 4, página 35. O texto não fala das crianças livres, mas você consegue imaginar como eram as bonecas delas? Como será que eram as bonecas daquela época? Eram iguais às que a gente tem hoje? Era diferente? Como que era? Como que vocês imaginam que era? Exercício 5. O tempo costuma mudar muitas coisas. Você acha que, nos dias atuais em que as crianças são livres, todas elas têm os mesmos brinquedos? Por quê? Na opinião de vocês, há ainda diferenças, mesmo as crianças sendo livres? Há ainda contrastes na vida das pessoas, na vida das crianças? Ou é tudo igual? Hoje em dia nós não temos mais escravidão, né? Mas como que é a vida das crianças de hoje? É tudo igual? Todas as crianças têm todos os brinquedos que querem, todos os brinquedos que as outras têm? Como que é? Escrevam com as suas palavras aqui o que vocês acham sobre essa questão. Os próximos exercícios, no caso aí os 6, 7 em diante, nós não vamos fazer agora, porque nós precisamos de uma matéria, nós vamos ver uma matéria nova. Então eu vou ter que parar por aqui e antes de voltarmos a fazer esses exercícios, nós teremos uma aula de explicação. Essa matéria é sobre classificação das palavras quanto à sílaba tônica, tá? Então nós vamos parar por aqui. Aí na próxima aula eu volto com vocês explicando sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica para a gente dar sequência nas atividades. Combinado? Bom, por hoje é só então. Fiquem bem, fiquem com Deus, beijos e se cuidem. Eu tô morrendo de saudades. Tchau!